E a gente vai ajustando, né? Porque, como eu falei, né? Como a gente foi atrás de procurar Sim. aprendizado para melhorar o nosso relacionamento, a gente foi identificando isso. Só que, né? Às vezes tem um dos dois que fala, poxa, não quero essa mudança. E a gente tem que entender num relacionamento, para melhorar, a mudança parte de nós. Então, eu quis, ela Sim. quis mudar, aí as coisas começam a fluir, começam a acontecer. Senão é Sim. viver num pé de guerra, né? Yeah. Yeah. É isso aí, meu povo lindo. Estamos aqui para mais um episódio do Pode Romper. E hoje é um pouco diferente. Hoje nós vamos falar sobre romper em casal. Tanto que vocês estão vendo aqui do meu lado hoje, a digníssima vai estar participando aqui com a gente. E hoje a gente vai receber aqui um casal que realmente a gente tem aprendido a amar. A gente conhece esse casal. Na verdade, o homem, o Douglas, já esteve aqui com a gente, mas hoje a gente vai bater um papo em casal. Esse casal que são mentores, na verdade, eles trazem mentorias para outros casais dentro da vivência, da experiência deles. Eles têm um projeto que eles vão falar um pouco mais sobre isso, que é o Casamento CAD, que são dicas, mentoria para casais. Esse casal que são pais, né? São um casal que realmente tem essa conexão, flui no propósito. E eu vou, sem mais delongas, apresentar eles para vocês aqui. Eu tô falando do Douglas e da Carol. Sejam bem-vindos, viu, Muito casal? obrigada. Prazer receber vocês aqui. E eu já quero começar com a seguinte pergunta. Sempre teve essa conexão aí de vocês? Como é que é? Pra gente é um prazer estar aqui com vocês, tá? É a segunda vez que eu venho aqui, minha esposa, primeira vez. Mas é um prazer, uma honra estar com vocês. E um assunto que a gente gosta bastante. Mas deixa ela responder a pergunta. Quem vê cara, né, assim, tudo bonitinho, não. A gente tinha muita dificuldade. Na verdade, nós nem imagina como que a gente conseguiu, né, se conectar, porque eu digo isso porque muito ter essa diferente. conexão, e às vezes as pessoas pensam que sempre, né, não, essa conexão, por isso dessa Não. pergunta, sempre, como foi? Sempre essa conexão? Não mesmo. Nossa, eu totalmente diferente do Douglas. O que faltava em mim, o Douglas completou. E o que faltava Sim. nele, eu completei. Mas até completar, encaixar, teve muitas dificuldades, passamos. A gente tem 14 anos de casados, né? Legal. Então, nós éramos bem mais novos, né? Então a gente foi aprendendo realmente com a construção. Mas o que a gente percebe que nos ajudou muito, já fica né, a primeira dica para o pessoal que tá ouvindo, né? Os casais novos, acabaram de casar, principalmente no começo do relacionamento, vocês podem falar isso também, né? É mais desafiador. Sim. No primeiro, segundo ano é mais desafiador. E aí, conforme a gente vai nos conhecendo, entendendo as diferenças, a gente pode usar isso ou pro lado ruim, né? Como muitos casais acabam separando, ou usar as nossas diferenças para crescimento. Só que a primeira dica que eu falei que a gente foi buscar ajuda. Então a gente foi fazer treinamentos, foi culto de casais, palestras, e a gente foi entender como a gente pode usar as nossas diferenças para nos fortalecer. Então isso que hoje, graças a Deus, lógico, a gente tem desafios ainda, mas muito mais fáceis a gente passar por esses desafios, porque nós entendemos as nossas diferenças e usamos a nosso favor, não contra nós. Nós não somos nossos inimigos. Sim. É isso que a maioria dos casais tem que entender, né? Vocês não são inimigos um do outro, né? Vocês têm que usar a diferença de vocês para crescimento, tanto de vocês quanto da família, dos filhos, né? De quem está ao redor. A gente comentava isso ontem, né? Sobre essa questão de como existe muita inimizade Sim. hoje, né? Entre os casais. Né? Uma competição, né? Competição. Um quer ser melhor que o outro. E hoje as mulheres querem ter a sua independência também, Sim. né? Então hoje o mundo tá assim. A mulher quer ser melhor, ou o homem, não, eu preciso correr atrás porque a mulher tá passando de mim. Então é essa cultura que infelizmente tá reinando no nosso país, né? Infelizmente. E a gente teve isso no começo também. A gente vai ajustando, né? Porque, como eu falei, né? Como a gente foi atrás de procurar Sim. aprendizado para melhorar o nosso relacionamento, a gente foi identificando isso. Só que, né? Às vezes tem um dos dois que fala, poxa, não quero essa mudança. E a gente tem que entender num relacionamento, para melhorar, a mudança parte de nós. Então, eu quis, ela Sim. quis mudar, aí as coisas começam a fluir, começam a acontecer. Senão é Sim. viver num pé de guerra, né? Legal. Aí vocês têm esse projeto, né? Chamado Casamento CAD, que tem uma promessa por trás aqui bem forte, impactante, que é
completo, né? Um casamento completo, alegre e duradouro. Como nasceu isso no coração de vocês aí? Foi. Então, o casamento CAD foi de uma vontade nossa de, como nós fomos abençoados através de cultos, de palestras, de eventos para casais, a gente falou, poxa, agora está na hora da gente também transbordar em outras vidas. A gente agregou no nosso relacionamento aquilo que a gente buscou, a gente praticou, porque eu costumo falar muito isso, né? Poxa, não adianta eu ir lá só ouvir e eu não colocar em prática. Jesus fala isso. Né? Então, tudo que você ouvia, as palavras que você ouvia, a palavra que Jesus fala, se a gente colocar em prática, nós seremos como casa edificados na rocha. Então, para ter um casamento fortalecido, um casamento edificado na rocha, a gente foi buscar, fomos nos tratar e chegou um ponto que a gente falou, poxa, acho que agora está no momento da gente passar, independente se o conhecimento que a gente tem é grandiosíssimo ou é pequeno, a gente ajuda alguém. Se a gente ajudar um casal, a gente já fica feliz. Então, esse projeto surgiu com esse desejo daquilo que edificou o nosso relacionamento, a gente transpassar para outras pessoas. E aí surgiu o Casamento CAD, hoje a internet potencializa, né? Então a gente está com esse projeto. Legal. Só que assim, interessante que não é que assim, vamos agora cuidar de casais, não. A gente foi vivendo aquilo que a gente foi aprendendo. E aí você vê, que aí você vai contagiando aqueles que estão perto. Sim. Aí quando você vai ver, você vai pegando mais pessoas. Aí a gente falou, não, agora vamos se posicionar nessa área. Né? Então, primeiro a gente virou um testemunho, né? Sim. Gerou testemunho, as pessoas viram que teve realmente uma mudança, e aí, não, agora dá pra sentar pra ouvir também. E como construir como vocês estão enxergando? Porque eu imagino que essa mentoria que vocês entregam chega a todo tipo de pepino, de BO, de como casamento, como as pessoas estão vivendo o casamento. E como vocês estão enxergando nessa construção? Como construir esse casamento? A gente sabe que é uma construção, né? É um aperfeiçoamento. Esse casamento completo, alegre, duradouro, completo, por exemplo. O que seria, na visão do que vocês estão caminhando, um casamento completo? Como seria? Sim. Sim, eu acho que o principal que a gente mais percebe é a falta de comunicação. Os casais não estão, sabe, tendo uma sensibilidade de entender um ao outro. Não tem uma conversa. E a conversa é eu falar, ele escutar, ele falar e eu escutar. E não tem. Então, se não tem uma comunicação boa, não tem como você ter um casamento completo. Por quê? Vai ter coisas que pra mim é de boa, tranquilo, mas pra ele não é. Então, eu tenho que ajudar ele. Talvez pra ele também é a mesma coisa. Então, o que eu tenho percebido muito nos casados que vêm, né, chegando pra gente, é a falta de comunicação, a falta de alinhamento e, infelizmente, a falta de perdão. E a gente percebe que, né, quando a gente colocou o casamento completo, o casamento alegre, o casamento duradouro, o completo, né, a gente considera o diálogo, né, a comunicação entre o casal a base do nosso relacionamento. Para você ter um bom relacionamento, se vocês não conversarem, e chega, casais que às vezes estão na correria do dia, um trabalha para um lado, outro para o outro, chega no final do dia e não se falam, ou vai fazer alguma outra correria, ou vai para a TV, ou, enfim, não se falam. Se não tem conversa sobre os sonhos, sobre os projetos, sobre as dores, sobre as emoções, um bom relacionamento. Então a gente considera o diálogo a base de um bom relacionamento. E Sim. esse completo que a gente fala em todas as áreas. Poxa, vamos na área financeira, a gente tem um alinhamento legal na área financeira, na área emocional, na área física, porque tem muitos casais que na área física às vezes é maravilhoso e, poxa, não compartilham sonhos, não compartilham dores, não compartilham, sabe? Então a gente fala, não, em todas as áreas nós somos bons. Saúde, a gente estava conversando agora no carro, que a gente vê a área da saúde também, um puxando o outro, vamos cuidar da saúde, vamos fazer exercício, se alimentar bem. Então esse completo que a gente fala, em todas as áreas da vida conjugal, a gente está saudável, a gente tá bacana. Porque na verdade é o bacana o casal, é até por isso que carrega esse nome aqui dentro do Pode Romper, a gente plugou isso, né? Quando a gente trazer casal, a gente vira o nome Romper em Casal. Porque é importante o casal querer crescer junto, né? Porque a gente vê que vocês buscam estar junto, crescer junto, que é o que você falou, Douglas. Às vezes o casal nos comunica, um está trabalhando para um lado, o outro está trabalhando para o outro, e como não tem essa comunicação, compartilhações, não vai crescer junto, né? Não tem como. Porque aí às vezes você vê um que está voando, crescendo, e o outro não está vindo junto, e aí acaba que não rompem juntos, né? Não crescem juntos. Uma coisa que a gente vê assim, né? Deus já estipulou que nós somos uma só carne após o casamento. Só que a maioria dos casais não enxergam isso. Eu vou dar um exemplo básico, porque além da mentoria para casais, a gente na verdade inclui isso também, a mentoria financeira. Então, às vezes um chega lá e fala, não, é o dinheiro dela, é o meu dinheiro, é o seu salário, é o meu salário, sua dívida. Tem muito disso? Chega muito disso. Tem. Assim, separações. Por incrível que pareça, tá? Na igreja.
E não entende a palavra uma só carne. Então Deus já nos vê como um. Então, poxa, então é alinhado. Uma só carne, mas não é um só bolso, né? Aí quer separar, né? Então é no todo. Por isso que a gente fala, é completa em tudo. Então nós somos um. Então vamos compartilhar ações, vamos compartilhar projetos. Os gastos da vida, né? A parte financeira. Então a gente vê essa dificuldade. Então a parte financeira a gente trabalha bastante nisso também para o casal. E a gente tem testemunhos, né? De pessoas que, poxa, participaram ali da mentoria em casal e não tinham alinhamento financeiro, né, propriamente dito. E, poxa, depois que a gente se alinhou financeiramente, a coisa aconteceu, a coisa fluiu. Eu falei, tem que ser assim. É porque o que acontece? As pessoas falam muito de traição, né? Sim. Ah, traição, mas e a traição financeira? Né? Que gasta além, não comunica, ou então paga a dívida de outra pessoa que não tem nada a ver no casal. Então, isso é uma traição. As pessoas não Gera levam isso. né? Nossa, Estresse. é muito triste quando você vê esse ponto. Mas tem como mudar. Tem como mudar. Basta querer, né? Sim. Legal. Falando nessa questão de finanças, né? Porque eu creio que é o que mais pega, né? Vamos ver aqui uma pergunta. Eu falei, eu gosto dessa área de finanças. Nossa, porque que legal, pega, que legal. né? Mas assim, quais são os desafios mais comuns que vocês enfrentam quando a pessoa fala, finanças? O que chega pra vocês e qual é a dica que vocês podem dar, a solução, né? Pode falar dessa aí, porque eu deixo pra uma próxima. Tá. Assim, a gente vê, o ponto número 1 é a falta de alinhamento. Porque se eu não sou alinhado financeiramente, qual é o nosso plano financeiro, qual é o nosso objetivo, a nossa meta como casal? Então a falta de alinhamento, de transparência, isso prejudica demais. Eu falei, acho que até na última vez que eu vim aqui, eu falei que 56% dos divórcios, já é até um dado antigo do IBGE, é ocasionado por questões financeiras, muitas brigas por questões financeiras. Ou talvez a mulher às vezes ganha mais que o homem se sente injustiçado e não se abre para eles entenderem que não é separado as finanças, é em conjunto. Então a falta de alinhamento eu coloco ali como ponto número 1 para vocês se alinharem. Falar, não, eu ganho 1.000, você ganha 1.000, então a família ganha 2.000. Agora vamos ver aqui como é que funciona a logística, o orçamento da família, quais são os nossos projetos, nossos sonhos, onde a gente vai economizar, o que vai investir. Então não ter essa conversa, não ter esse alinhamento financeiro, o casal, isso é o ponto número 1 ali que o casal vai de ladeira abaixo, né, se não tem esse alinhamento. Isso é a pior parte mesmo. Quando não tem um alinhamento e quando um não torce pela alegria do outro, né? Sim. Por exemplo, o Douglas tem um sonho de realizar, de fazer um treinamento, ou uma faculdade. Mas não é meu sonho. Mas é o sonho dele, mas eu tô casada com ele. Então, peraí, vamos batalhar, vamos fazer tudo junto. Sim. Né? Então, é um torcer pro outro também. Tá certo, né? Porque é o sonho do casal, não quer dizer que às vezes o pessoal confunde muito assim, mas agora é o sonho do casal, mas e o meu sonho que eu já tinha antes? Poxa, conversem, coloca na mesa, qual que é o sonho dela, qual que é o sonho dele, coloca na mesa isso e se couber dentro do orçamento do casal, por que não? Então é tudo uma questão de alinhamento, não é questão de que agora somos um, então as minhas coisas eu não faço mais. Claro que tem um limite, né? Porque tem, às vezes, vou dar exemplo do homem. Tem homem que casa e acha que tá levando uma vida de solteiro. Então sai pra jogar bola, não volta, no domingão todo fora, esquece dos filhos, esquece da esposa. Então tem ali um equilíbrio das coisas. Mas é possível sim você equilibrar o lado financeiro das coisas e realizar o sonho da família, o sonho do casal. E se tiver algum sonho no individual, coloca isso no orçamento. Mas é tudo questão de alinhar, questão de conversar, entendeu? Legal. E qual que são os pilares ali que vocês costumam tratar? Vocês sentam numa mentoria com alguns casais, quais são? Por onde que vocês vão traçando esse caminho, esse plano? Claro, não entrega tudo, eu sei como que aquela funciona. análise assim, Mas geral. aquela análise, o pilar, como que vocês trabalham para identificar o que está pegando ali? Como que... A gente é analista de perfil comportamental, né? Então a gente deixa o casal conversar, porque às vezes eles vêm com uma dor. Meu problema tá sendo financeiro. Então conversa, fala comigo. Aí a gente vai conversando com a pessoa, quando você vê, o problema não tá sendo as finanças, é uma outra área. Então a gente sempre vai analisando o que a pessoa fala, como que a pessoa fala, e trazendo isso a gente vai na dor. Né? Então, quando a gente vai fechar uma mentoria, apesar da gente ser especialista também na área de finanças, a gente senta e ouve. A pessoa fala. Aí a gente, então, olha, pelo que você falou, a gente faz até alguns testes e a gente vai na direção daquilo que a gente percebe que é realmente a dor. Porque muitas vezes a raiz está em outro lugar, né? Porque não é uma receita porque não é uma receita de bolo, tipo assim, eu tenho que fazer com todos os casais a mesma coisa. Cada casal é de um jeito diferente. Então o legal de você fazer a mentoria individual é que você vai fazer uma mentoria personalizada para o seu casamento. E o legal de ser analista de perfil comportamental
porque foi isso que foi uma das coisas que salvou nosso casamento, foi que você vai ver o ponto forte e fraco dela, Sim. e ela vai ver o ponto forte e fraco seu. E aí vocês se unem. Aí vira uma potência muito forte. Então, Legal. uma das primeiras coisas que a gente faz é isso, deixa o casal falar. Identificar, né, qual que é a raiz. Então, às vezes pode ser o alinhamento, igual ela falou, né, às vezes é uma questão financeira, que o pessoal acha, falou, não, às vezes não é o financeiro tá até legal, só que é o alinhamento de vocês que está prejudicando o financeiro. Então, vamos trabalhar primeiro o alinhamento de vocês, para depois enxergar se o financeiro está com dificuldade também. Então, a gente vê alguns pilares, né, a comunicação é um pilar essencial, importantíssimo, né, como é que está a comunicação de vocês? A transparência, né, um pilar muito bom. Então, tem alguns pilares que a gente vai trabalhando e vai identificando. Só que é muito personalizado. Então não é uma receita de bolo para cada um, segue que pode ser que dê certo para uns, mas é mais personalizado do que tudo redondinho. Vocês têm 2 filhos, é isso? 3. 3 filhos. 3 filhos e 2 cachorras. Olha. Família completa. Tá Família completa. grande. E conta pra gente um pouco como foi, como é e principalmente como foi construir negócio junto, empreender junto, quais são os desafios disso. Tá, mas Porque às vezes o pessoal acha que é tudo flores, né? Mas aí você fez uma pergunta, agora eu vou te fazer outra. Você tá preparado? Com Coube isso? certeza. Vamos Bora. lá. Porque não é tudo flores. Eu vou poder falar do... Ele fala assim, olha, não é assim, mas foi assim, pelo menos foi o que eu senti, né? Pode falar. Nos negócios não foi tão fácil. Eu comecei na empresa, porque assim, meu sonho era trabalhar. Só que eu fui tendo um filho, depois fui tendo outro filho, depois fui tendo outro filho. E muda, né? E vai mudando. E nada tava dando certo, eu mandava currículo pra tantas coisas, nada tava dando certo. Aí no meu 3º filho, eu falei, já tava ficando depressiva. E é um saco, porque aí eu pegava no pé dele. Tudo que ele fazia eu já ficava irritada. E eu falei, eu preciso trabalhar. E aí ele falou, trabalha pra mim. Eu falei, ai, que bom, vou trabalhar. E aí o que ele fez? Eu trabalhar? Grampear comprovante de pagamento. Era só isso. Só que eu não tava conseguindo dar conta, porque eu tinha que limpar a casa e cuidar de filho. Então foi muito estressante pra mim. Apesar de parecer uma coisa boba, eu não tava conseguindo. E eu tava me sentindo mal. Só que eu fui fazendo e deu certo. Só que eu fui demitida. Foi demitida. Fui demitida. E aí a gente conversou novamente. Ele, não, vamos trabalha pra mim. Eu falei, então tá bom. Ó, você vai fazer o café. Porque a empresa, né, tinha que fazer o café pros meninos e tal. Então tá bom, vou fazer o café. Não demorou muito, começaram a reclamar do meu café. E eu fiquei estressada. Aí eu fui demitida de novo. Aí teve outros estresse. Aí toda vez que tinha um problema, eu falava, quer saber, eu não quero mais trabalhar. E aí eu já saía. Só que teve uma vez que ele falou assim, não, agora chega, você agora vai ser minha sócia. Eu falei, mas é no papel? Porque eu não quero mais falar. Não, é sócia no papel. E aí a gente foi, tudo bonitinho. E aí foi que fluiu. Mas foi muito desafio. Porque pra mim era muito difícil entender ele como sócio e como marido. Sim. Então eu dei muito trabalho pra ele também. É Assim, desafiador. Na verdade, a gente abriu a empresa em 2013, né? Em 2012 eu saí do CLT, aí trabalhei uns 10 meses sem ter o CNPJ, em 2013 a gente abriu o CNPJ. Mas, na verdade, começou, então como era eu e mais uma pessoa, né, trabalhando ali, a gente estávamos começando. Mas as finanças sempre foi em conjunto, nunca foi separado. Até no namoro a gente já era junto, né? Então as finanças eu não enxergava, meu dinheiro, seu dinheiro, já era em conjunto. Então, graças a Deus, tinha essa mente aberta para isso. Mas na questão do trabalho eu falei, poxa, a empresa não é grande, eu que trabalhava, né, a gente trazia o sustento por lá, ela cuidava das crianças. Então isso era separado, mas tinha as dores, porque ela sempre foi ativa quando a gente namorava, ela sempre trabalhou. E aí, como foi ter filho, acho que é meu celular, né? Nós fomos tendo filho, então ela teve que abrir mão da profissão dela. E aí que foi um pouco dolorida nessa parte, né? Mas aí ela brinca essa questão de foi demitido, tudo, mas sabe que tá tudo junto, né? Mas aí depois, mas assim, a questão de alimento, por isso que a gente fala que a questão de alimento é poderosa. Porque em 2018, a gente abriu a empresa em 2013, né? Em 2018, que foi o nascimento do Dudu, em 2018 que ela falou, não, vamos vir agora, vamos trabalhar junto, a empresa está crescendo, a gente começou a contratar, mas aí a gente se alinhou, porque nesse período mesmo, as finanças sendo do casal, sendo da família, a gente não tinha alinhamento de objetivos, tanto que a gente conta esse testemunho que ela orava para ter um apartamento e eu orava para ter uma casa, nem isso a gente compartilhava os sonhos. Então, a gente percebeu que o nosso pilar mais fraco era alinhamento. É interessante. Aí Deus lá em cima, ué, O que vocês querem? Exatamente. o que eu vou atender? Tem muitos pontos que parecem muito, né? Sim, Parece eu muito também, com a Carol. nossa história também.
A gente Que a Gabi casou. ficava agoniada. Aí ela ficava na Deixa eu minha, falar. ela ficava na minha orelha assim, ó. Ficava na minha- Não, mas onde eu vou. O que eu vou fazer? É. Eu também sempre fui ativa, eu brinco com ele, eu sempre trabalhei. Desde os meus 14 anos. Então eu comecei trabalhando com eventos, depois foi na administrativo. E aí nós casamos em 2019, antes da pandemia. Aí em 2020 eu engravidei, né? Eu sempre Foi. troco Foi. as datas. E aí trabalhava numa farmácia. Lá eles me ajudaram bastante. Trabalhei em casa, porque entrou aquela lei das grávidas, dos Sim. idosos trabalhar em casa. Pra mim foi perfeito. Falei, eu vou trabalhar em casa. Natan nasceu, hoje tá com 3 anos. Aí eu, o que eu vou fazer agora? Porque assim, a mulher cansa, né? Fica em casa, arruma a casa, brinca com a criança, né? Faz comida. Tudo aquilo que a mulher faz. Mas quando a mulher é bem ativa, sempre foi ativa, é um problema, porque a gente acaba falando assim, e agora? O que eu vou fazer? Uhum. E aí eu falei, e aí, William? O que você tem pra me dar? O que eu posso fazer pra te agregar? Aí eu comecei a pensar, ó, a gente pode fazer isso, o que você acha? E ele lá quieto, na dele. E eu sou muito ativa, e ele já é na dele, já fica tranquilo. Uhum. Aí eu tenho que respirar fundo, né, Uhum. amor? Porque ele pensa, eu tô aqui, vamos fazer. Aí eu, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu não consigo mais trabalhar. Não, porque aí eu falo pra ela, não, vamos sair fazendo um monte de coisa, não. Sim. Ó, eu preciso de você aqui nessa parte da agência, Sim. dessa parte mais burocrática, Aham. financeira. Cuida dessa parte aqui, ó. Fica, que aí eu não me preocupo. Só me preocupo em crescer o negócio. Sim. Se preocupa aqui. Mas realmente é desafiador. É desafiador. Isso, gente, é vida real. É real. Tá? Isso é vida real. Porque às vezes é o que a gente falou. Às vezes o pessoal pinta a gente como. Nossa, e é real. que Exato. lindo. Principalmente a gente, né, que tá nos ministérios, Não, esse ativo no casamento ministério. perfeito. Às vezes o pessoal só falta ver a gente com asa, né? Aham. Não, gente, é vida real. Mas é muito legal, porque só de ver você falando, a gente já olha assim, viu? Ela é dominante, total. E talvez você seja mais o perfil estável. Só que é legal porque você deve ter o conforme, né? Porque é organizado, tudo. Então, assim, gente, ó, é um completo você. Sim. Então precisa dela ter essa energia de É. fazer e você precisa dele, porque também dá uma Pra parar um acalmada. pouquinho, Porque senão né? você vai arrumar muita coisa. Porque, ó, fala sério, arrumar casa, cuidar de filho, fazer um monte de coisa. Ir Isso pra que eu só igreja. tenho um, Carol. Não, mas tudo isso que você faz, ainda você querer mais na cabeça dele, tipo, meu, que isso? Acho que ele não me chamou de louca, mas acho que no pensamento eu falei, mas o que ela tá pensando? Calma. Eu lembro até hoje, a gente ia casar, minha mãe falou pra ela, ó, William, a casa tá pegando fogo, ele E tá ele tá dormindo, tá tranquilo. É bem tranquilo. Eu já tô aqui, vamos pegar as coisas. É, o perfil os desafios. oposto, Mas né? esse perfil dos dois É é bom. muito legal pra casal, porque é um completando o outro. Isso, E exatamente, né? precisa. Precisa. Gera um equilíbrio, né? Então, Gera. é isso que a gente falou no começo, né? Então, quando a gente entende as diferenças, que nós somos diferentes, né? Sim. Aí a gente usa isso para potencializar o nosso casamento, potencializar a criação de filhos, potencializar os negócios. Então, isso é muito importante, né? Quem tá ouvindo o podcast entender, poxa, mas a minha esposa é muito diferente do que eu. Poxa, que legal. Que bom! Né? Vamos usar essa diferença para crescer, para evoluir, para tanto você quanto ela, sabe, a família. Então foi isso que a gente identificou na gente. É diferente o nosso perfil. Ela realmente é bem ação mesmo para cima. Mas quando eu fui ver, já tá marcado as coisas. Já tá pronta e já vou. É porque é igual eu falo, imagina você casar com você mesmo. Uma pessoa igual a você não ia dar certo. dá certo. Na verdade, o que acontece, e aí que é os mais preocupantes pra mim, quando a gente vai atender um casal, quando eles são muito parecidos. Isso que eu ia falar. Se pega casal parecido, assim. E o que vocês fazem pra desconstruir isso? Porque acho que aí é pegar parecido. Aí é muito preocupante. O que eu falo? Você fala. Pode falar. Não, pode falar, que seja vez. Então, é porque assim, o que a gente enxerga, né? Sendo diferente ou sendo iguais, nós temos que entender que o que pode potencializar, porque mesmo sendo muito parecidos, vai ter um lado que é mais fraco nela, um lado que é mais fraco nele, então vamos pegar isso e fortalecer o lado que é fraco em você, eu vou me fortalecer. Então sempre tem um lado nosso que é melhor do que o nosso cônjuge e bacana por isso, e legal por isso. Eu vou dar um exemplo prático para entender, né? No lado financeiro, por exemplo, eu tenho mais conhecimento do que ela. Então eu sou a parte forte do nosso relacionamento no lado financeiro. Criação de filhos, geralmente é a mulher, mas pode acontecer que seja homem. A mulher ela tem mais a dedicação, a criação, a atenção, né, o cuidado, o amor. Deus já colocou isso geralmente nas mulheres a mais,
para a criação de filho. Então vamos potencializar o que é bom nela, né? A gente potencializa, e o que é bom em mim eu potencializo, e a gente une isso e faz uma fortaleza bem legal. Então o casal que é muito parecido, enxergar quais são os pontos fracos, quais são os pontos fortes, e abrir e falar, eu não sou muito bom nisso, né? Divisão de papéis, de tarefas. Às vezes tem gente que não é, o lado financeiro mesmo, vamos focar nisso. Não é bom no financeiro, não, mas eu quero cuidar no casamento. Poxa, mas o outro tem mais domínio, tem mais habilidade. Falar, mas eu vou fazer isso aqui. Às vezes o negócio não vai, não anda, não cresce. Então enxerguem as diferenças, enxerguem também aquilo que é parecido em vocês, peguem as fraquezas, as fortalezas e unam isso em vocês. Coloque, se possível, colocar no papel bonitinho mesmo e faça as coisas acontecer. Então acho que essa dinâmica, né, do muito diferente e do muito igual, vocês alinharem, conversarem, colocar no papel e ver o que um pode fazer, os papéis de um de outro, eu acho que fortalece demais o relacionamento. Sim, mas tem a ver também com temperamento. Vamos supor que os dois fossem agitados. Os dois, não, vamos fazer, aí fica aquela loucura. Só que ninguém senta pra organizar. Dois sanguíneos, né? Exato, e aí, como é que faz? Ou então os dois é muito tranquilo. E quem é que vai puxar pra iniciar? Aqui o Douglas falou, ele é muito bom realmente. Eu falo, as pessoas conversam comigo, nossa, que bom, você entende bastante de finanças. Eu falo, porque você não conhece meu marido. Se conhecer meu marido, você vai ver que ele entende muito mais. Ele é o cérebro e eu sou o coração. Por quê? Ele é o que pensa, organiza. Ele ama planilha. Eu odeio planilha. Só que você gosta de planilha, né? Eu não gosto. Eu já deu pra perceber, você é tornante com conforto. E aí, ele gosta de planilha, eu não gosto, só que assim, ele é o cérebro, só que quem é que traz as pessoas? Porque o Douglas já é muito assim, quietinho na dele. Eu não sei como que vocês conseguiram conversar. Porque o Douglas é na dele. Né? Então, assim, até pra marcar reuniões, essas coisas, sou eu que puxo. Sim. Porque ele fala assim, você puxa as pessoas e eu converso. Entendeu? É muito diferente. E aí, quando é os dois que falam, aí não consegue, não conversa. Tem que dar espaço. Os dois querem falar. Né? Aí fica falando, ninguém escuta. Mas é possível, sim, gerar o equilíbrio, mesmo as pessoas sendo iguais, mas é se conhecer. Então a gente está falando muito do perfil, não sei se todo mundo talvez conheça e entenda, mas pesquisem. Pode até jogar no Google, você vai achar, fazer uma resposta sobre isso, perfil DISC, né, D-I-S-C, que a gente vai entender que a gente está falando aqui, né, de dominante, de conforme, o William falou sanguíneo, que é um outro tipo, né, mas o DISC, que é o que a gente estudou, né, o que a gente aprendeu, ajudou demais o nosso relacionamento. Então, quem se interessar sobre o perfil, estuda um pouco sobre, né? Porque vocês vão entender, se conhecer, qual que é o meu perfil, como é que é o meu jeito, como Deus me criou, e todos os perfis, ok, estão bom, foi Deus que nos criou assim, e tem que haver essas diferenças, né? Só que a gente vai entender qual que é a qualidade, né, e qual que é a fraqueza do meu perfil, e vice-versa, do cônjuge, a gente vai poder entender isso. Então, geralmente, duas coisas que a gente indica muito forte, né, os casais buscarem é a questão do perfil, se conhecer e conhecer seu cônjuge, e outra questão é as 5 linguagens do amor. A gente orienta demais os casais. Isso é bom. Isso é fantástico, Isso é fantástico. E pelo jeito eles já sabem. Já né? conhecem, né? Eu falo pra ele, eu tenho a linguagem do amor que é presente, tempo de qualidade. Isso aí. Ele já não, ele gosta de tempo de qualidade também, né? O toque. Aí a gente tem que aprender, porque Exato. a cultura é totalmente diferente, Sim, você tem né? que saber. E quando se une, a cultura tem que ser a mesma. Poxa, legal. E em relação a, por exemplo, que vocês tocam um negócio junto, né? Vocês têm a empresa juntos, mas como que funciona para vocês conciliar isso com a vida, com a família? Até que ponto, a gente não pode levar o que está acontecendo na empresa para casa. Como que tá sendo, como que é esses desafios para vocês? O que vocês costumam fazer, se comportar? O que vocês construíram aí dentro disso? Ó, eu vou começar e você termina. Bom, a gente saiu de casa conversando, a gente aproveitou esse caminho pra cá, a gente já faz as nossas reuniões. A gente tem horário pra marcar a nossa reunião. Apesar de ser casado, a gente fala assim, ó, tal dia nós tem horário pra marcar reunião de tal trabalho. Porque a gente tem outras empresas, né? Então cada uma é de um jeito. Então amanhã nós temos uma reunião. É o dia inteiro. É uma reunião pesada, né? Porque é muito importante pra gente alinhar quase todos os projetos. Amanhã a gente vai ter uma reunião própria pra isso. Então a gente se organiza com reuniões, com dias. Então a gente, na igreja tem bastante trabalho, tem agenda. Tá, nós trabalhamos com agenda. Hoje a gente não marca nada se a gente não consultar a nossa agenda, né? Por exemplo, vocês já passaram o desafio, a gente tem algo para resolver, uma reunião para resolver, coisa do trabalho, mas a gente tinha uma coisa nossa que a gente precisava resolver. Sim. Aí, vocês já chegaram a ter esse desafio, e agora? A gente teria tá. como casal Entendi, um atrito que a gente tem que resolver, mas a gente tem uma empresa para tocar e tem que resolver. Já. Mas vai no ponto que tá mais difícil, vai pra empresa.
A gente já fez reunião com colaboradores e a gente não estava num clima muito bom, mas a gente precisava cumprir nossa agenda. Então a gente não vai misturar as coisas. Claro que a gente não é aquilo, eu costumo falar assim, né? A gente sai do trabalho, vai chegar em casa, aí você aperta um botãozinho, na hora que vai entrar na porta de casa, sumiu tudo o problema do trabalho, agora eu tô em casa. Não, a gente é um ser humano só, a gente consegue minimizar, mas não sai tudo. A mesma coisa, né? Tá brigado de repente, vou pro trabalho, poxa, tem aquele clima ainda que, cara, vou sair de casa, não tava legal o clima. Mas a gente procura separar ao máximo, né, isso. Agora, igual ela falou, a gente, graças a Deus, a gente de um tempo pra cá aprendeu muito a lidar com a agenda, a lidar com compromissos, a marcar, agora a gente vai falar da empresa, agora a gente vai falar das crianças. Então a gente começou a dividir isso com organização, principalmente com a agenda. No celular, hoje todo mundo tá com o celular na mão. É mais fácil, né? Então põe na agenda do Google, ó, compromisso tal dia, nossa reunião põe lá. Então a gente trabalha com o Google e com o WhatsApp ali pra gente marcar os nossos compromissos, porque a gente entende que se a gente não se organizar para fazer as metas da empresa, as metas familiar, ou você vai se dedicar muito em um e se dedicar pouco em outro. E é um cuidado que eu tenho, principalmente eu me dedicar mais na área financeira, na área empresarial do que na área familiar. Eu falo, não, eu preciso ter um equilíbrio na minha vida. Então, poxa, eu preciso estar legal espiritualmente, emocionalmente, com os filhos, família. Então, a gente faz, não sei se vocês já ouviram falar, né, mas a roda da vida a gente sempre está avaliando, pega todas as áreas lá e dá uma nota para cada área. Como que está meu relacionamento com os meus filhos? Como é que está o meu relacionamento com os parentes, conjugal? Então, a gente começa a dar nota para isso e fala, poxa, eu preciso melhorar esse ponto. Então, a agenda foi algo que nos ajudou muito. Apesar de eu ter um perfil conforme, não só eu, né? Então vamos dois trabalhar com a agenda em conjunto, os compromissos dela tá também na minha agenda, é compartilhado pra gente entender e a gente ajustar tudo. Então, equilibrado empresa, equilibrado filhos, equilibrado espiritual. Claro que às vezes tem um ou outro que a gente precisa de dedicar mais atenção. No final do ano a gente falou, vamos ter que dedicar mais atenção aqui na empresa para ajustar uns pontos, tem esses pontos que não tá legal, tal, isso a gente não tem hora que não existe equilíbrio, né? Exato. Que você vai ter que focar num local, numa área, não tem jeito, né? E se alinhando, tá tudo bem. Sim. Mas desde que o outro saiba sobre isso. Sim, né? mas naquilo que você falou, por exemplo, não tá legal e a gente tem que fazer tal coisa. Graças a Deus hoje a gente tem, né? Mas já aconteceu, a gente não tá legal e tem que ir pra uma reunião. Ali a gente estamos profissionalmente na reunião. E ali eu tenho que respeitar ele. E aí ele vai me Isso respeitar. é legal trazer pra mesa, pra conversa, importante. porque é vida real, né, gente? Importante. É vida real, isso acontece mesmo. E o importante é saber que nós somos profissionais, né? E nós fazemos aquilo não porque, o que as pessoas vão pensar, não, porque a gente é responsável. E tem outras famílias ali, né? Outras famílias por trás. O que acontece muito, vamos supor, tem uma reunião importante, aí eu e ele não tá legal. Cancela tudo, não vou. Peraí, mas e a reunião? Não pode. Né? Então, assim, nós acorda amando, aí vai ter os momentos, depois quer matar um outro, aquela loucura toda. Acontece, todo casamento tem isso. Só que a gente tem que ser responsável. Não, tem um compromisso, nós vamos fazer. Tanto na igreja, quanto na empresa, quanto em algum outro evento. Porque se você não for responsável, aí qualquer coisa que vem, se abala, não quero mais e acabou. Sim. Era o que acontecia comigo no começo da empresa. Sim. Tudo que me incomodava, eu pedia as contas. Ele me mandava embora. E era aquela loucura. Depois que ele falou, não, vamos tomar vergonha na cara, vamos ser responsável, aí mudou a chave. Então, que hoje, né? Hoje a gente, apesar de a gente passar essas ferramentas, a gente pratica elas, né? Então todas as ferramentas que a gente vivenciou ao longo desses anos, estudando, hoje é mais fácil, né? Então até 2018 ali é bem complicado mesmo. Claro que a gente tem algumas coisinhas, mas a gente ajusta muito rápido. Então eu não fico, não, vamos dormir sem se falar, vamos ficar 3 dias, 4... Não, tem isso né? Isso é difícil acontecer. Não me lembro qual foi a última vez que isso aconteceu assim. Por quê? A gente ministra casais, a gente tem as ferramentas, a gente não usa se não for sábio, né? Porque a palavra fala, né? A mulher sabe de com sua casa, então a gente precisa de sabedoria, precisa ajustar. Então é rápido para ajustar esses pontos. Então, para o pessoal entender, às vezes alguns desajustes, claro, somos pessoas diferentes, às vezes vai ter um desencontro, alguma coisa, e aí logo a gente se acerta. Então, o que o pessoal precisa entender é não durma brigado, não fique dias sem se falar, porque esses dias não vão voltar. É bíblico, né? A questão não é se irar. Você vai se irar. Você vai se irar com o outro vai se irar com você. O casamento é assim. Só que a Bíblia diz o seguinte, o sol não pode se pôr sobre a ira. Não vai dormir irado, não vai... a Bíblia aconselha a realmente ajustar rápido. Só que esse ajuste rápido, né, que a gente fala, requer essa maturidade, requer esse diálogo, né? Ter esse diálogo, que eu vi que vocês até falam sobre isso, uma comunicação intencional. Como que seria isso? Essa comunicação intencional.
você realmente forçar, ser intencional a comunicar. Ó, nós vamos marcar uma reunião para alinhar a nossa comunicação. Mas como assim alinhar a nossa comunicação? Porque às vezes a pessoa fala, não, mas o casamento é assim, a gente vai construindo ao longo dos anos E vai tal, e empurrando, tudo. Não, não é assim. Vamos encurtar isso. Dá pra gente ter um casamento melhor agora, hoje, amanhã, depois? Não, 50 anos de casado para ter um casamento bom? Não. Vamos melhorar isso. Então a gente é muito intencional no que a gente faz. Ó, a nossa comunicação não tá boa. Então vamos ser intencional e marcar uma reunião ou vamos conversando no caminho do carro ou alguma coisa para ajustar quais pontos não estão legal na minha comunicação, no seu ver. Aí pergunta pro cônjuge. Talvez vai falar alguma coisa que você não vai gostar, mas vá pronto para ouvir e melhorar. Sim. Porque a Bíblia nos ensina isso. Às vezes a gente escuta alguma repreensão, algo para nos corrigir. A primeiro momento a gente não gosta muito. A Bíblia fala assim, Provérbios, a primeiro momento a gente não gosta muito. Mas depois que a gente reflete, fala, poxa, fez sentido, eu devia ter escutado isso antes. Então a gente faz isso e a gente dá feedback um pro outro. E às vezes eu não gosto de ouvir algumas coisas que ela fala, mas tudo bem, estamos aí para isso, né? Vamos ouvir esse feedback e vamos melhorar. Faz parte, é isso mesmo. Exatamente. É. E eu quero fazer uma pergunta pra Carol. Eu vi que você tem um projeto lindo com as mulheres. É elas, né? É. Eu quero que você conte um pouco para as mulheres que estão nos escutando, que vai nos assistir, e fala o propósito desse projeto que é maravilhoso, trabalhar com mulheres. Eu nunca me imaginei fazendo isso, pra falar a verdade. E é um projeto muito legal, por quê? Porque eu já passei por isso, sabe? De você não conseguir trabalhar fora, então você tem que iniciar algo. E aí, hoje eu falo pra mulheres que empreendem ou mulheres que querem empreender. Legal. Então a gente abre um espaço para que elas venham mostrar o que elas têm de talento. Porque todas têm talentos. Só que muitas vezes elas não entendem isso. Então elas pegam e ficam perdidas. Então o meu foco ali é montar um espaço para que elas venham. Aí eu trago palestrantes, eu trago pessoas que vai trazer ali uma direção melhor para o negócio delas. Teve esse último Elas, eu falei mais sobre emoções. Apesar de ser mulheres empreendedoras, eu falei, ó, vocês não estão bem. Então vamos falar de emoções. Sim. Já que vai ter um outro, nós vamos falar sobre finanças, Legal. sobre marketing digital. E aí a gente vai trazer uma ferramenta para elas agregar no negócio delas. Então, eu tenho visto tantas mulheres lindas, maravilhosas, com produtos maravilhosos, só que elas não sabem passar pra frente. Aí esse movimento é pra isso, pra unir elas. Aí eu aproveitei, fiz um livro, falei, né, que o Douglas me impulsionou literalmente. E aí o livro tinha um título perfeito, falei, nossa, encaixou. Elas fazem acontecer. Aí a nossa imersão é elas. Eu falei, não, agora vamos fazer esse movimento legal pras mulheres. E é levantar mulheres, sabe? Olhar e falar assim, você tem potencial pra isso. E elas se olharem e falar, nossa, eu sou boa nisso mesmo. E a gente tem visto, né, alguns depoimentos delas terem despertado isso. Uma mulher que ela empreende, uma mulher que trabalha, que ela se sente bem profissionalmente, ela é uma esposa mais carinhosa, ela é uma mãe mais dedicada, ela é uma pessoa na igreja mais ativa. E Carol, mas isso não tem nada a ver. Tem, porque se ela se sente frustrada em uma área, as outras acabam se corrompendo, né? Exatamente. Então esse movimento de mulheres está sendo muito gostoso. Eu acompanho isso assim de perto, né? A gente vê que as mulheres precisam se conhecer, né? Então a identidade delas, qual que é o propósito, porque atrás de um negócio tem um propósito também que vai além só de vender um produto, né? Então a gente vê isso se levantando nas mulheres, né? Elas estão reconhecendo qual que é a identidade delas, né? Para que eu, né, preciso fazer? E às vezes se encontra no empreendedorismo, e é muito bacana isso. Ver as mulheres se dispondo. E uma coisa que é um elogio para as mulheres, viu? Eu falei isso para minha esposa, eu falei, ó, as mulheres quando faz um evento, quando faz alguma coisa, elas se põem para fazer, elas vão à frente, os homens um pouquinho mais retraídos nessas coisas. Isso é verdade. Eles precisam, mas deixa pra lá, eu vou dar conta depois. Você vê até na questão ministerial, você vê, né? Que normalmente as mulheres, a tendência tá ali, mas e os homens. Pra você marcar algum café com os homens ou alguma coisa. Ai, mais meu difícil, Deus do céu. Pra você ter uma noção, eu vou fazer um encontro de pastoras lá, né? Tudo bonitinho. Aí eu falei assim, os homens vão ficar fazendo o quê? Não vai fazer nada. Aí então a gente vai fazer encontro das mulheres, das pastoras e dos pastores. Só que aí eu falei pras meninas, só que lá os homens não vai ter um pra direcionar. Então vai ter que subir uma mulher lá, só pôr eles pra sentar, vocês têm que conversar sobre isso, tá? Depois você desce. É a mulher que tem que tomar a frente. Nós precisamos das mulheres, né? Tem jeito. Deus já olhou isso, né? Falou lá, viu Adão, falou, não é bom deixar esse cara sozinho lá, não. Se deixar esse cara sozinho não vai ser bom. Que legal. Mas é legal. É bacana isso, de buscar ter um casamento alinhado. Sim. Né? E como que vocês enxergam isso? Qual que são as bases pro casal que está nos assistindo?
casamento alinhado não é um casamento perfeito, Isso. né? Não tem uma coisa, não tem a ver com a outra. Mas para vocês, o que vocês podem trazer aqui para quem está nos vendo, para quem está nos ouvindo, como construir esse casamento alinhado, como buscar ter um casamento alinhado? Sim. Quer que eu fale? Pode ir. A gente até fez uma live sobre, né? Já faz um tempinho, mas a gente passou 4 passos, né? Tem até um e-book com esse título, né? Inclusive, vocês nos ajudaram. 4 passos, né? Pra gente ter um relacionamento saudável, um relacionamento feliz. Lógico que, né? Eu não vou desenhar e resumir um casamento em 4 passos, mas alguns passos, né? Que a gente precisa entender. São base, né? São alguns passos básicos pro dia a dia, pro nosso relacionamento, que a gente precisa entender. A gente precisa ter uma boa comunicação, como nós falamos aqui. Precisamos ter alinhamento, né? No geral aqui, o alinhamento que a gente está falando é alinhamento financeiro, alinhamento de sonhos, alinhamento de projetos, alinhamento de emoções, alinhamento no geral do relacionamento. Que o que vai mandar isso é a comunicação, uma boa comunicação. Se eu não converso, eu não sei, não estou alinhado. E aí a transparência. E se eu não houver, o primeiro pilar aqui, a comunicação, como eu tenho a transparência? A gente tem um testemunho muito forte que aconteceu em 2014, se não me falha a memória, que a gente participou de um curso que a aula era sobre a transparência. E aí a gente não era 100%, já estávamos casados há 2, 3 anos, e não éramos 100% transparentes com as coisas que já tinham acontecido com a gente, né? E a gente começou a se abrir, contar, e foi uma cura, né? Deus nos curou, literalmente, a gente sentiu muito à vontade para falar tudo o que acontecia no nosso relacionamento. Então hoje a gente não tem nada a esconder um do outro. E nessa época a gente tinha vergonha do passado, do que tinha acontecido com a gente. Então a transparência, é claro que não dá pra gente falar no podcast aqui a forma de você ser transparente, porque tem coisas que são um pouco mais profundas, mais pesadas, e aí tem que se conversar com um profissional, ou tem que passar por um treinamento muito mais complexo para se falar. Mas a transparência tem que existir, né? A verdade tem que existir num bom relacionamento. E algo que o pessoal erra muito também é exaltar mais os defeitos. Quando nós estamos namorando, na maioria dos casos, o que a gente vê? Só as qualidades. Sim. Nossa, maravilhoso. Sim, tudo lindo, porque é aquele primeiro amor e tal. Então, Você achava ele um príncipe. então acaba o quê? E a gente acaba escondendo mesmo os defeitos e a pessoa acaba não vendo, né? Agora, depois que casa, que vai morar junto, é ao contrário, né? As qualidades vão ficando mais para baixo, o que se exalta no relacionamento é os defeitos. Poxa, você é assim, você é aquilo, você não fez. Então, aqui que a gente fala, gente, no casamento, procura exaltar as qualidades, né? Tem defeitos? Claro que tem, ninguém é perfeito. Vai ter os defeitos ali, mas você precisa aprender a se conviver com aqueles defeitos e conversar. Se for possível o teu cônjuge mudar, porque às vezes já é um perfil de anos, você casou e ela já era assim, se for algo muito complicado de mudar, que até me veio um exemplo na cabeça que eu vou falar para vocês, aí beleza, ela consegue se esforçar para mudar os dois lados. Mas se não for, exalte as qualidades, né, e deixe um pouco os defeitos do lado. Tem um livro que eu li, que é do mesmo autor das 5 linguagens do amor, e ele fala que a esposa dele tinha mania de deixar a gaveta aberta. Todo lugar que ela ia, ela abria a gaveta e ela deixava aberta. Aí no começo do relacionamento ele ia lá, fechava a gaveta e falava, dá pra fechar a gaveta? Você tá deixando a gaveta aberta. Toda vez que passa, bate a canela, bate a perna. E aí teve uma vez que, de sempre isso, ele falando no começo do casamento. Aí ele tinha uma criança pequena, falou que deixou a gaveta do banheiro aberta, a criança foi, bateu, se machucou. Daí ele falou, agora ela vai aprender a fechar a gaveta, porque foi um negócio feio, fez um cortezinho lá tal e tudo. E passou um tempo, voltou a deixar a gaveta aberta. Dele, vou separar, não é possível, não dá, eu brigo com essa mulher por causa da gaveta que está aberta. E aí Deus foi ministrando ele entendeu, poxa, o que custa você ir lá e fechar a gaveta? Ela não consegue, ela já se esforçou, tentou e tal, e onde passa acaba deixando a gaveta aberta, vai lá e fecha. Aí ele falou, hoje eu vejo uma gaveta aberta, eu simplesmente vou lá, fecho, não tem briga, não fico estressado, não. Sim. Então, às vezes, tem algo que a pessoa pode até se esforçar para mudar, mas está tão impregnado que às vezes não vai conseguir mudar ali. E aí ele falou, poxa, é um negócio simples, né? A gente falava disso ontem, né? De você, num casamento, muitas vezes você vai ter que entender que ela é assim, ele é assim. Ela fala assim, ele fala assim. Exatamente. E você vai ter que lidar com isso, aprender a lidar com isso. Exatamente. Então é um pouco sobre, né? Então, vamos conviver melhor, né? A gente tem aquela frase que a gente fala, né? Você prefere ser feliz ou ter razão? Sim. Aí o Douglas me lembra uma coisa. A gente tava esses dias no carro, aí a mãe dele falando, é porque isso, isso e isso. Ele, é verdade. Eu falei, não, mas é por causa disso, disso e disso. Ele, é verdade. Eu falei, não, mas você tá concordando com ela comigo? Não, é verdade. Você é um cara inteligente. Não quero brigar com ninguém aqui. Tá certo. Aí eu aprendi, que eu falei, não, ele tá sendo inteligente, eu não vou discutir com ele.
Porque às vezes você vai querer entrar numa briga sem necessidade, né? Então, não precisa, né? o casamento é muito disso. Às vezes você vai perguntar um casal que tá muito nervoso, vai brigar, o que foi que aconteceu? Às vezes você vai ver uma besteirinha. Sim, Cara, vamos resolver isso? E ninguém chegou com uma... É bíblico, né? Ninguém chegou com uma palavra branda, né? Exatamente. Desvia o furor, né? Porque todo mundo... Você chega com uma Intenso, palavra calma, branda, Desvia a fúria. desvia o Então, furor. então é isso que a gente tem um pouco no relacionamento. Lógico, é uma construção, sim. Sim. Só que o que eu falo para os casais? Não espera essa construção a vida levando vocês, sabe? No dia a dia. Não, vamos buscar conhecimento. Vamos praticar, vamos ter pessoas a quem se espelhar. Vê um casal que vocês gostam muito, falando, esse casal aqui, o que eles fazem de diferente para ter um casamento tão abençoado? A gente falando aqui o que eles fazem para ter um casamento CAD, né? Um casamento completo, alegre, duradouro, que as pessoas olham e você vê Jesus. O que é? Então, assim, uma das coisas que é muito importante é você continuar realmente tendo pessoas para se espelhar, buscando conhecimento, fazendo treinamento. Isso muda e transforma relacionamentos. Poxa, legal. Ixi, dava pra ficar aqui, né? Dá, é gostoso. Bate-papo, mas vamos ter outros, né? Vamos marcar Bora. outros. Sim. Eu quero agradecer, né? Nós queremos agradecer por esse tempo Obrigada. precioso. E eu quero dar mais alguns minutos aqui para fazer um momento CAD. E trazer, derramar um pouco do coração. O que vocês teriam para passar para esses casais que vão nos assistir, estão nos assistindo. Uhum. Tanto você, Douglas, você, Carol. Faça um momento CAD aí de vocês. Fique à Ok. vontade. Pode você. Pode começar? Olhando para a câmera aí, né? Isso. Primeiro eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez estar aqui com vocês. E para vocês casais que estão assistindo agora, que vão assistir depois da gravação, os trechos, dizer para vocês que vocês merecem e devem ter um casamento CAD, um casamento completo, um casamento alegre, duradouro. Deus, Ele quis assim, Ele planejou que nós tenhamos um casamento pleno. Não, a gente vai ter alguns desafios, algumas dificuldades no relacionamento, no dia a dia, sim. Porém, nós precisamos entender que Deus, Ele quer algo mais, algo maior e melhor para nós. E nós merecemos sim viver bem, viver em harmonia, viver em paz, ter filhos saudáveis, ter um casamento saudável. E vocês merecem isso. Então, na nossa página, o Casamento CAD, no Instagram, você vai lá e digita, você vai ter muitos conteúdos que vão ajudar vocês no relacionamento conjugal. Bom, o que eu posso falar pra você, primeiro pra você mulher, né? Tenha sensibilidade com o Espírito Santo. Ele vai te conduzir, ele vai te dar sabedoria. Porque muitas vezes o que tá faltando é sabedoria. E humildade para reconhecer isso, né? Então, perdoa, sabe? Esquece aquilo que às vezes você tá segurando aí um peso morto, que é a falta de perdão, né? E não tá deixando o seu casamento ser um verdadeiro casamento daquilo que o Senhor desenhou para você. Então, perdoa, viu? E realmente busque ter a sensibilidade do Espírito Santo. E para você, homem, faça essa mulher feliz. Porque, homem, se você fazer essa mulher feliz, você pode ter certeza, você vai ganhar muito melhor do que na loteria. Porque uma mulher feliz, ela é uma mulher que ela ama muito mais, ela é muito mais cuidadosa. E eu falo pra você, mulher não precisa de muita coisa assim não, viu? A mulher ela só precisa ser amada. Essa é uma boa dica pros homens. Muito bem. É isso aí. Agradecer mais uma vez e espero, e eu tenho certeza que isso vai edificar a sua vida, o seu casamento. Agradeço aqui. Esse foi mais um episódio aqui do Pode Romper. E é aquela frase de sempre, não se esqueça. A decisão é sua. Você pode romper. Em casal. É isso aí. Nos vemos na próxima. Até mais. Valeu! Tchau, tchau.